Hoje eu preparei uma palavra do Senhor que Deus tem me dado já há um tempo, como algo que eu tenho aprendido durante esses 3 anos da organização do Senhor, né? E eu ouvia falar, a gente precisa ter uma visão, e a gente ouve na palavra de Deus que Deus ele nos dá visão, o Pai nos dá uma visão. E durante esses 3 anos eu tenho orado e colocado diante do Senhor, Senhor, o que o Senhor tem para essa igreja, sabendo eu da responsabilidade que daqui a uns anos eu não vou estar mais aqui, eu vou ter partido para a glória, porque eu quero ir para Jesus, para a glória também. Você quer ir para a glória? Amém? O apóstolo Paulo diz que nós seríamos os mais miseráveis dos homens se nós só esperássemos por essa vida. Então há uma eternidade, há um galardão para aqueles que são de Cristo, para aqueles que são filhos de Deus. E durante esses 3 anos, desde o dia que eu vim à frente como pastor sênior, porque eu sou pastor desde 2011, desde 2011 que eu fui ungido a pastor, tanto tempo pastoreando jovens, porque pastorado não é um título, pastorado é um chamado. Pastorado, eu já era pastor, eu já cuidava de pessoas, eu já cuidava de vidas, e aprove a Deus no tempo certo me colocar como sênior, pastor sênior dessa igreja. E durante esses 3 anos, essa é a visão que eu tenho buscado. Senhor, como é? Só que não é nada novo. Quando Deus dá uma visão para uma comunidade, Ele não traz nada novo, Ele traz da sua palavra. Ele só coloca como um trilho para que a gente possa caminhar. Aleluia. E sempre, desde o primeiro dia que eu comecei, eu ouvi isso do Espírito Santo, que Cristo Jesus era o fundamento, que Ele é o fundamento. Amém? Então eu queria que nessa noite a gente vai colocar uns slides. Normalmente eu não faço dessa maneira, mas hoje eu vou fazer. E eu não vou usar meu notebook aqui em cima, então eu vou ficar de ladinho assim para a gente conseguir ver ali. Opa, acho que deu um probleminha no Windows aí. Amém? Então o que o Senhor me falou sobre ser igreja é isso aqui, ó, que a gente precisa construir uma igreja. Essa é a visão, é para onde a gente vai. Nós precisamos construir uma igreja edificada sobre a rocha, que transforma famílias e impacta comunidades. Uma igreja edificada sobre a rocha. Quem é a rocha? Quem se arrisca a dizer? Quem é a rocha? Jesus é a rocha. Então Ele é onde eu edifico. Você cantou aqui, você louvou assim, eu vou edificar sobre ti. Jesus não cantou agora há pouco ali? A gente não cantou isso? Aleluia. Então Deus nos chama a sermos edificadores. Então essa é a visão, é onde nós vamos chegar, é o que nós queremos fazer aqui. Eu vou repetir isso, daqui a uns anos eu não vou mais estar aqui, eu vou partir para a glória, e outro vai estar aqui no meu lugar, e ele também vai ter essa visão, ele também vai entender isso no Senhor, amém? Porque isso não é meu, é de Jesus. Talvez tenha outras igrejas que tenham essa compreensão e use essa frase como visão também. E agora eu vou começar a passar. Próximo slide. Nesse texto aqui, quando Jesus disse para Pedro, em Mateus 16:18, e também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16:18. Sabe, eu nasci nessa igreja, no Evangelho. Eu conheci Jesus entrando nessa igreja. Eu conheci Jesus e eu cheguei nesse lugar meio ateu, abri meu coração. Eu lembro que um pastor famoso aí pregou na época, não era aqui esse templo, mas já era esse ministério. E no final, eu fui à frente, fechei meus olhos, ergui minhas mãos e falei: Jesus, se tu está aqui, Deus, se tu tem algo novo para mim, eu quero sentir. E meu coração queimou. Enquanto o pastor na frente orava, meu coração queimava. E esse pastor ficou aqui durante muito tempo, e ele caiu, ele pecou, um pecado grave, muito grave, não só pecado, mas como um crime, triste, muito triste para nós como igreja, triste para a igreja do Senhor, triste de chorar, não só pela vida dele, porque Jesus pode perdoar, Jesus pode.
que a palavra de Deus diz que nós não somos juízes, que nós estamos aqui, que nós temos dificuldades também. E aí a gente entende hoje que a igreja ela não pode ser firmada em uma pessoa. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 3,11, ele diz que há só um modo de edificar. Você consegue colocar 1 Coríntios 3,11? Mano, ou você consegue ler comigo aí, gente? Vamos abrir lá, 1 Coríntios 3,11. Diz assim a palavra do Senhor: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então a igreja do Senhor, ela está sendo edificada por Ele. Quando a gente leu esse texto que está aqui em Mateus 16, 18, Jesus diz que Ele edificará a sua igreja. Você entende isso? Então, se Ele é o fundamento, os homens não são fundamento, os homens vão passar, né? Um dia eu orava e falava: Senhor, eu não quero errar, porque eu também sou suscetível a erro. Eu não quero errar como o pastor que Deus usou para me alcançar. E Deus, há um tempo atrás, Ele me falou: não é como começa, mas é como termina. E eu quero fazer a vontade de Deus, porque é Ele que é o fundamento, é Ele que é quem constrói. E eu lembro que durante esses anos todos, eu sempre ouvia sobre cobertura. Cobertura. Não, Deus não constrói pelo telhado, Ele constrói pelo fundamento. Durante esses 3 anos eu tive a experiência de construir a minha casa, a primeira casa que eu construí, glória a Deus, um milagre. Durante 4 meses, era só fundamento. E eu chegava para o pedreiro e falava: por que demora tanto fundamento? Não sai do fundamento. Ele é assim: porque se o fundamento não ficar feito da forma correta, compromete toda a estrutura, e a casa pode ruir. Aleluia. E Deus foi me ensinando durante esses 3 anos. E aí eu comecei a ler, porque eu preciso ler a Bíblia, amém? Você precisa ler a Bíblia? Então eu comecei a ler ali em Mateus 16, e eu queria que agora você me acompanhasse com a sua Bíblia lá. Mateus 16, nós vamos ler a partir do 13. E diz assim: e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E 19: e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. E então mandou seus discípulos que ninguém dissessem que ele era Jesus o Cristo. Quando a gente lê esse texto e a gente começa a adentrar dentro dele e pedir para que o Espírito Santo traga a compreensão, a gente entende que Jesus pergunta aos seus discípulos, daquele povo, daquela cidade, quem eles diziam que Jesus era. E aí Pedro, cheio do Espírito Santo, ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus olha para ele e diz: bem-aventurado ou feliz tu és, Pedro. Não, ele não chama de Pedro, ele diz: Simão Barjonas, Simão Barjonas, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não te revelou isso carne, não te revelou o sangue, mas o próprio Pai que está nos céus.
Naquela hora ali, Jesus, ele olhava para Pedro e dizia: e tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, Jesus Cristo, ele olhou para Simão Barjonas, porque Simão, ele não era Pedro. Simão só começou a ser Pedro o dia que ele teve o encontro com Jesus, que está lá no Evangelho de João 1,42. Aleluia. E ali, quando Jesus encontrou Pedro, ele disse: Simão, tu agora se chamar Pedro, que significa Cefas, que é pedra. E Pedro teve, então a gente vê que Jesus, primeiro ele encontrou Pedro, Simão, chamou ele de Pedro, mas agora, diante de uma revelação do céu, durante a sua caminhada com ele começou a ter uma identidade diferente. Ele começou a ser realmente líder. E é tão interessante, se você vê a natureza de Pedro, logo depois Pedro já peca grave, a ponto de Jesus chamar ele de endemoniado, né? Jesus olha para ele e fala assim: sai, arreda de Satanás, porque tu só pensa nas coisas de homens. Quando Pedro chega para Jesus, Jesus fala que ia ser crucificado, e agora Jesus já fala abertamente, e é nesse texto, em Mateus 16, que Jesus pela primeira vez diz que será crucificado, será entregue aos religiosos, aos mestres da lei, para ser crucificado. Ele morrerá e ressuscitará. E aí Pedro diz: não, Senhor, não vai acontecer isso contigo. Pedro não entendia aquilo que Deus entendia. É como se o homem carnal, Simão Barjonas, não entendesse os planos de Deus no céu. Porque os planos de Deus, eles não são temporais, eles são eternos. O plano que Deus tem para você, ele não se trata de uma coisa que vai acabar agora, ela é eterna. E nós, às vezes, com a nossa mente de homem, nós não entendemos isso. Por isso que a palavra de Deus fala em Isaías 55, 8, 9: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, os vossos caminhos, pois os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. Ou seja, Deus tem algo do céu para estabelecer aqui na terra. Deus tem algo do céu para a vida de cada um aqui, para viver aqui na terra. Por isso que nós precisamos buscar as coisas do céu. Colossenses nos aponta isso: buscai as coisas do alto. Efésios, o apóstolo Paulo diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo, mas para nós chegarmos lá, nós vivemos uma batalha, todos os dias. Mas nós já estamos lá, mas mesmo assim vivemos batalha, porque vivemos num corpo, dependemos de um corpo. A carne, ela nunca vai se converter, irmãos. A carne nunca vai se converter. Por isso que a carne tem frutos. Frutos da carne: a prostituição, lascívia, a ira, dissensão, heresias, invejas. Essas coisas são fruto da carne. Fruto do Espírito é paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio, longanimidade, amabilidade. As versões chamam cada uma coisa de outra, mas o importante aqui é você entender que existe um fruto da carne, e nós estamos da carne. Tu acha que tu não pode produzir fruto da carne? Pode, mas quem tu alimenta mais, o Espírito ou a carne? O que Jesus nos diz? Quando a gente está aqui no culto, a nossa carne não quer levantar o braço, a nossa carne não quer dizer glória a Deus, a nossa carne está com preguiça. Apesar de que o ar-condicionado dá um soninho, não dá? Se você está com sono, levanta, não deixa a tua carne te parar. Fica de pé. Aleluia. É claro que o culto sempre vai ser assim. Vou chegar lá, eu já ia falar alguma coisa da frente. Aleluia. Vamos voltar lá para o nosso slide. Aí a revelação está aqui. Jesus olha e diz para Pedro: e tu és Pedro. E Jesus quer olhar para ti e dizer: e tu é quem tu é. Quando você conhece a Cristo, você conhece a si mesmo. Quando você recebe revelação do alto de quem Cristo é, você recebe, porque todo mundo conhece a Cristo. Se você sair daqui agora e parar alguém na rua e falar: você conhece Jesus Cristo? Ele vai falar: sim, conheço. Mas por revelação, quem conhece? Quem conhece por revelação? Quem conhece como revelação? Pode voltar a um. Revelação dos céus traz propósito.
Revelação dos céus traz propósito. Qual é o seu propósito? Qual é o seu propósito? O dia que eu conheci Jesus, Jesus falou o meu propósito. Eu falo, Senhor, por que foi tão rápido a minha conversão? Porque eu não estava desconfiado de nada. Fui num negócio lá que era encontro com Deus, e todo mundo dizia que tinha um monte de coisa, que tinha regressão, que tinha não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu não vi nada disso. Eu só ouvi palavra de Deus e o Espírito me trocando. E foi a primeira vez que eu ouvi a voz audível do pecado que eu tinha, porque eu falava, Senhor, qual é o meu maior pecado? Qual é o meu pecado? O Senhor falou, orgulho. Você acha que eu não luto contra orgulho até hoje? Essa autossuficiência. Quer ver uma pessoa que gosta de fazer tudo sozinho? Quer ver uma pessoa que tem dificuldade de passar para outro fazer algo? Sou eu luto. Por quê? Porque formatou na minha mente. Cuidava dos meus irmãos desde pequeno. Meu pai ausente. Só minha mãe ia trabalhar, e eu ficava cuidando dos meus irmãos, e me virava. Nunca ninguém me ensinava, como é que faz café? Eu sabia. Como é que faz comida? Sabia fazer tudo, feijão, arroz, bolo, tudo fazer. Me virava, porque a vida me fez assim. Mas aí eu conheci Jesus, conheci o meu papai, conheci um pai que me deu muito mais do que meus pais não puderam me dar. Como meu pai foi bom comigo. Me constrange a graça dele. Aleluia, aleluia. Pode passar. E Pedro, ele por revelação, ele entendeu. E aí Pedro, ele não se considerou o cara, né? Ele não falou, eu sou Pedro, né? Pedro viveu, aliás, muita coisa de confronto. E a Bíblia está ali para nos ensinar. Gálatas, quando Pedro dissimulava com os judeus, Paulo chamou a atenção dele na frente de todo mundo e ainda colocou na Bíblia, para a gente saber que Pedro era difícil. E nós somos diferentes? Não, não somos. Somos. Nós também somos difíceis às vezes. Aleluia, aleluia. E aí Pedro escreve em 1 Pedro 2,5: vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Quando a gente lê a palavra de Deus, nós precisamos destacar algumas coisas. Então nós vamos destacar aqui juntos, vós também. Então não era só Pedro, é nós, todos aqui, amém? Vós também, como pedra viva. Quem é pedra viva aqui? Volta. Eita, já se perdeu. Não era lá ainda. Ai. Como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo. Sois edificados. Quem edifica você? Quem edifica você? Vamos lá, gente. Jesus! Para a gente acordar. Jesus! Nós sois edificados. Casa espiritual. Igreja. Porque Cristo habita em mim. Você crê que Cristo habita em você? Se você ler a Bíblia, Jesus, lá em João 14, 23, ele diz que o Pai e Ele viriam e em nós faríamos morada. Claro, não dá para esquecer da condição, mas a gente vai chegar lá, sobre a palavra. Sobre a palavra. Então, como pedras vivas, sabe um edifício como ele é feito? Com várias pedras. Várias pedras. Você é uma pedra? Você já entendeu o teu propósito em Deus? Você é uma pedra nessa construção de Cristo, da igreja. Pedras, tu pega duas pedras e arrasta assim uma na outra. Pedro se arrastou com Paulo e continuou sendo igreja, continuou sendo igreja. Por Jesus Cristo, sacrifícios espirituais agradáveis por Jesus Cristo. Às vezes a gente pensa que sacrifício às vezes é escutar o irmão que a gente tem dificuldade. Sacrifício às vezes é perdoar o pecado do outro que pecou contra nós. Sacrifício é às vezes a gente não concordar, mas colocar o nosso joelho no chão e dizer: Senhor, eu quero entender por que as coisas são assim. Eu não quero desistir, Senhor, eu quero permanecer,
O apóstolo Paulo, ele fala em Efésios: sujeitai-vos uns aos outros no amor, para que a gente possa manter o vínculo do Espírito Santo. Porque Jesus, ele edifica a sua igreja pelo seu Espírito. Amém? Por Jesus Cristo, só Ele é a pedra fundamental. É Ele quem faz em mim, pode passar. Construímos com Ele em sua presença e na sua palavra. Presença de Deus, um negócio maravilhoso. Eu descobri pelo Espírito Santo que eu não estava mais só, e aí depois disso eu fui completo. Não tem mais nada que possa me completar. Casa, minha esposa linda, nada pode me completar. Carro, nada. Profissão, Deus me deu uma profissão que eu amo, mas não me completa. A única coisa que me completa é estar na presença de Deus. E nós muitas vezes temos dificuldade, e nós precisamos retornar. Há muitos anos atrás eu ouvi sobre quebrantamento. Sabe o que é quebrantamento? E a palavra de Deus fala lá em Jeremias, quando fala para a gente visitar a casa do oleiro. Se quebrar é se humilhar, é colocar a tua cara no chão e dizer: Senhor, eu não posso sentir, perdoa os meus pecados. Isso é se humilhar, é se quebrar. E quando você faz isso muito, você começa a gerar algo em você, um quebrantamento. E você é um crente quebrantado. Você chega na presença de Deus e chora. Tu entra na igreja: ai, estou sentindo a presença de Deus aqui, coisa boa. Às vezes a gente não sente porque a gente não se quebra. E eu falo isso porque eu também preciso. Às vezes eu entro na igreja e está difícil, porque eu estou preocupado com o que vai ser, com a luz, com isso, com aquilo aí. E aí de repente eu esqueço aquilo que é o principal: Jesus Cristo, meu fundamento. Aí eu olho para Ele e falo: amém, Senhor, me perdoa. E eu boto a cara no chão e choro, peço perdão, e me quebranto. E de repente a presença dEle, aí eu fico sensível à presença dEle. Eu leio a palavra dEle, e a palavra dEle já começa a queimar. Ai, como é bom ler a Bíblia, como é bom ler a palavra de Deus, com o Espírito. Sem o Espírito, ela é só palavra. Construímos com Ele na sua presença. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Nesse texto, Jesus, ele fala de dois homens: o que edificou sobre a rocha e o que edificou sobre a areia. Os problemas virão, as dificuldades virão, mas o que está edificado sobre a rocha é aquele que ouve a palavra de Deus e a pratica. E aí quando vem a tempestade, o vento forte, as dificuldades e os problemas, ele permanece. Gente, não existe evangelho de oba-oba. Não existe evangelho de só paz. Não existe, gente. Estão pregando um evangelho: tudo é paz. Sim, existe uma paz. Por isso que Jesus fala em João 16:33: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mas ele está falando sobre uma paz. Eu vos dou a minha paz, eu vos deixo a minha paz. A minha paz não é igual à do mundo, ela é diferente. É uma paz que no meio da dificuldade, que no meio das lutas, tu tem a palavra de Deus como espada do Espírito, e tu consegue lembrar de tal palavra em tal determinada situação, e aí tu pega a palavra e fala: essa é a instrução para agora. E aí eu estou construindo em Jesus. Agora o que construiu na areia é aquele que ouve e não pratica. Ele só ouve. E sabe, ouvir a palavra de Deus, às vezes na igreja, é algo que sempre me chama atenção, porque toda vez que eu entro aqui na igreja, que eu sento para ouvir a palavra, Deus fala comigo, porque eu quero ouvir Deus. Eu tenho dificuldades, eu estou sendo edificado ainda. Eu sou pedra viva, você é pedra viva, e nós estamos sendo edificados como povo seu, como casa espiritual, como sacerdócio dele. O sacerdote, ele oferece sacrifícios. Qual o sacrifício que eu e você temos oferecido a ele? É claro que ele não quer só sacrifício, ele também quer misericórdia. Porque às vezes a religiosidade diz que a gente só sacrifica. Não, nós também
exercemos misericórdia, principalmente com o outro, porque o problema é mais nosso do que dele, porque a trave é maior que o cisco. Não que nós tenhamos que tirar o cisco. Discipulado é algo que a gente precisa aprender. Cremos nele e ele nos edifica em sua palavra. Todo aquele compromisso não apenas em frequentar, mas edificar com integridade, obediência e fé. Sabe, as pessoas hoje, elas não têm compromisso. E assim, eu tenho uma dificuldade. Muitas vezes eu não cobro, não fico cobrando, porque eu acho tão lindo quando o Espírito Santo faz. Lá na empresa onde eu trabalho, nas minhas funções, eu cobro, porque está estabelecido. Mas as pessoas, às vezes, elas começam a fazer para Jesus, e compromisso é algo que a gente precisa ter, que a gente precisa exercer. A gente precisa ter horário, sabe? Uma coisa que deixa a gente triste, às vezes as pessoas chegam no final do culto, e eu não estou falando isso para te deixar mal, não estou falando isso, é porque é tão tremendo chegar aqui antes do culto. Eu estou falando por experiência própria. Eu lembro que quando eu me converti, eu chegava vinha direto do trabalho, com a roupa do meu trabalho, e eu vinha na igreja, em tudo que tinha na igreja, eu vinha com a roupa do trabalho. Às vezes eu estava de uniforme aqui. Claro que o meu uniforme não era tão colorido como é hoje, né? Quem vê meu uniforme, hoje é mais difícil. Antigamente era só azul com a loguinha aqui, e eu vinha, porque eu queria estar na igreja, e parece que a gente está perdendo isso, gente. Isso é compromisso. Eu queria chegar antes, ver como as coisas estavam, perguntar o que eu podia ajudar, o que eu podia fazer. Compromisso, edificar, com integridade. Sabe que integridade é uma palavra que significa inteiro. Então eu venho fazer alguma coisa, eu faço só um pouquinho, mas eu já quero ir embora. Aí deixo pela metade e vou embora. Sabe quem faz isso no outro dia para arrumar? O pastor. Conto para vocês. Quantas vezes que às vezes eu chego aqui e vejo uma coisa que não foi feita, eu vou lá e faço. Agora Deus enviou aí um povo aí que está me ajudando, né? A secretária está me ajudando, né? Tem um povo aí me ajudando, né? Mas eu que erro, eu que estou errado, porque eu deveria cobrar a integridade, eu deveria cobrar o inteiro, começar e terminar, com integridade, com inteireza, porque não estão fazendo para o pastor, estão falando para Deus. Por quê? Porque Jesus é o fundamento. Aleluia. Efésios 4,16. Não vou falar de obediência e fé, né? Porque eu não sou um pastor que fico dando carteirada. Eu sou pastor aqui, não, Deus me livre disso. Não é assim. Eu preciso ser mais parecido com Jesus. Me ajuda aí, gente. Me ajuda aí, porque é isso que eu quero. E às vezes é difícil, porque a gente começa a misturar tudo, e não que seja separado, porque governo é um só. Jesus nos chama para ser reis e sacerdotes, diz ali na palavra dele. Aleluia. Reis e sacerdotes, o governo dele. Efésios 4,16, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Eu gosto do finalzinho, para sua edificação em amor. Com amor. A gente precisa aprender a falar para as pessoas com amor. Olha, começa aqui e termina aqui. É assim que a gente vai fazer, amém? Com amor. É tão bonito quando a gente enfrenta essas situações em amor. Todo o corpo, então são todos que estão. Não há ninguém que vem para Cristo que não foi chamado para fazer algo. O problema é que muitas vezes as pessoas querem fazer sem deixar Deus fazer. Primeiro Deus faz aqui, depois Deus faz aqui. E às vezes Deus faz aqui e a gente nem sabe, porque Ele é Deus.
Amém? Efésios 4,16, a gente leu agora. Bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, não é só de um. Sabe, a gente vê um tempo, e a gente viveu isso aqui muito, os pastores eram muito sobrecarregados, eles faziam tudo era eles. Isso é governo, mas tem outras pessoas que são pastores aqui também, que ainda não têm título, mas são pastores, que vão estar cuidando de pessoas. Tem outras pessoas aqui que vão exercer os dons, porque a igreja é constituída por 5 dons. É mestre, que é também professor, é profético, que é os profetas, aleluia. É o evangelista, que evangeliza, aleluia, aleluia. Nós precisamos buscar os melhores dons, nós precisamos edificar, aleluia. Andar no Espírito é algo que o Senhor quer fazer na minha vida e na sua vida, para que o corpo aumente. Você crê nisso? 1 Coríntios 15:58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor, no fundamento, Jesus. Amém? Compromisso. Próximo. Caráter. Caráter ser transformado à imagem de Cristo por meio do discipulado. Não existe outro meio, gente. É o discipulado. Eu sou discípulo de Jesus, você é discípulo de Jesus, somos transformados. É claro que há pessoas que vêm novas, que estão sendo transformadas, que precisam ser discipuladas. O que é ser discipulado? É abrir o coração para alguém que seja de confiança, que não saia falando da sua vida aí também, né? Amém? E aí você abre seu coração, você pede ajuda, aleluia. E Jesus falou isso. Isso é uma ordem, isso é o ID de Jesus. A igreja precisa cumprir o ID de Jesus, e nós estamos trazendo isso aqui. A gente batizou 9 vidas semana passada, e essas vidas, todas elas passaram pelo guia do discipulado. Quem está aqui que foi batizado semana passada, levanta a mão. Glória a Deus. Alguns estão passando, e outros ainda, e vão continuar passando. Por quê? Porque nós entendemos que nós precisamos discipular. Jesus disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho, fazeis discípulo de mim, batizando eles no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o ide de Jesus. Se a gente não faz, a gente não está obedecendo. A gente não está obedecendo. Ser transformado à imagem de Cristo por meio do discipulado. Não tem jeito, a gente vai passar pelo discipulado, mas depois vai acabar. A gente vai continuar sendo discípulo de Jesus. Por quê? Porque a gente tem dificuldade. Todo mundo chega aqui na igreja tem dificuldade. Eu lembro quando eu cheguei, eu mesmo tendo meu encontro com Deus, eu tinha dificuldade. Tinha pecados que estavam escondidos dentro de mim, e que eu sofria sozinho para me livrar deles. Sofria. E aí eu falei, eu vou confessar, porque eu vi que na Bíblia está escrito que eu tenho que confessar e deixar, e eu alcanço misericórdia. Quando eu confesso, eu sou curado. E eu falei, então eu vou confessar. E eu confessei. Eu lembro do dia que eu confessei o meu pecado, né, aquele que estava ouvindo, aquele meu discipulador, ele falou assim: te admiro porque você tem coragem. Eu queria me livrar do pecado que me condenava. Nem foi coragem, foi porque eu entendi na palavra que eu precisava colocar aquilo em prática. Eu não aguentava mais sofrer com aquilo. Tem gente que se acostuma com o pecado. Não! Jesus morreu pelos pecados. Então como é que eu vou me acostumar com o pecado? E aí eu lembro que eu li na palavra de Deus, e aí que eu falo que a palavra de Deus é maravilhosa. Ela é Jesus. Eu li lá em João 8, 37 ou 36. Seu filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Falei, Jesus, tu me libertar, eu sou livre. Então eu quero, Senhor, a tua libertação. Tu acha que a carne ainda não gritava? Gritava. E eu esmurrava a carne. Não. E aí eu vi o pecado ficando para trás. Não que eu não tenha outros pecados que eu não tenho que lutar, eu tenho, até hoje. Só que não eram tão graves como aquele do começo. Aleluia, aleluia, glória a Deus.
Então nós estamos sendo formados à imagem de Cristo. O projeto de Deus é no final nós sermos igual a Cristo, para morar no céu. Quem quer ser igual a Cristo aqui? É claro, é obra de Deus, na sua vida você vai morar no céu sendo igual a Cristo. Ser transformado à imagem de Cristo por meio do discipulado. Por quê? Romanos 8, 29, porque o dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus é lindo, né? Ele ama a família, né? Ele deu seu Filho único para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vocês viram? É para viver a eternidade, não é para morrer. Pode, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Sabe, Jesus ele mudou o encontro com Deus. Antes Moisés ele ia encontrar Deus lá no monte, e aí quando ele voltava com o rosto dele brilhando, a glória de Deus brilhando, e todos eles olhavam e falavam, e ele falou com Deus, porque o brilho não era dele, vinha de Deus. E aí ele daqui a pouco ia passando, sabe aquela lâmpadazinha que vai apagando, acabava o brilho. E aí depois de um tempo ele começou a vir entampado, para as pessoas não saber quando acabou o brilho. Malandro Moisés, né? E aí é tão interessante, hoje com Jesus, o brilho é constante, porque a luz vem dele, e a luz também habita em mim. Amém? Eu queria falar rapidinho aqui sobre a questão do discipulado. É a ordenança do Senhor como igreja, né? Nós vivemos um tempo onde as pessoas elas não têm tempo, não é? 24 horas é difícil, mas eu não tenho tempo. E desde que nós iniciamos esse trabalho de discipulado, eu tenho acompanhado algumas mulheres, reservado um tempo. E nós estamos falando de 45 minutos, 1 hora. Eu queria fazer uma pergunta para você. Você não consegue separar 1 hora da sua semana para compartilhar a palavra de Deus com alguém? Que tempo que nós estamos vivendo, onde nós estamos tão preocupados com nós mesmos. Tem sido maravilhoso esse tempo que eu separei para discipular algumas mulheres. Por quê? Porque é troca, é conversa, é ouvir as lutas, os anseios. Por 1 hora você entende que os seus problemas não se compara com a dificuldade do irmão. Por 1 hora você esquece dos seus problemas para honrar, para investir no irmão. Mas nós não temos tempo, né? Eu te desafio a você separar 1 hora do seu tempo, olhar para o lado, porque isso é ser igreja, amém? Não é para mim e para o meu esposo somente. Essa ordenança é para a igreja, para todos. É muito fácil esperar de nós tudo. E você? O que você tem feito? Você só consegue olhar para você? Dá uma volta na igreja. Deus está nos levando, Deus está despertando a igreja a olhar. Nós precisamos olhar para o outro. Quantas pessoas dizem, mas eu não conheço a palavra, eu não fiz teologia. Ei, quem já fez o livrinho sabe da simplicidade que é a palavra de Deus.
Quem está sendo discipulado sabe que não há segredo. Amém? Amém. Até porque tanto o querer quanto efetuar vai vir dele, amém? Então também não se sinta pressionado, né? Não é por força nem por violência, né, minha linda? É pelo meu espírito. A gente pode fazer, mas fazer com o espírito é muito melhor. Ela é mais Pedro que eu. Não sou mais tão João, já sou mais Aldonir. Glória a Deus, porque temos identidade, amém? Então, a isso, por próximo, para a gente finalizar, que a gente tenha a Santa Ceia. Transparência, andar na luz, viver com sinceridade, confiando na obra redentora, né? A palavra de Deus fala em 1 João 1,7: mas se andarmos na luz, como na luz Ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João 1,7 é um texto que eu muitas vezes falava com o Senhor durante as minhas dificuldades. E aí eu descobri no 1 João 1,7, 1,8, 1,9, que todos os dias eu ia ter que lutar contra o pecado, mas que a minha permanência na presença dEle mudaria isso. Por quê? Porque é nele que eu creio, eu confio na obra redentora dEle, então eu preciso viver com sinceridade. Então eu ando na luz. Andar na luz não é esconder pecado, andar na luz não é sofrer sozinho, andar na luz é dividir fardo, é falar com as pessoas. A gente às vezes luta tanto tempo sozinho e a gente não consegue nada. Muda a tática. Muda a tática. Tu já perdeu do mesmo jeito, irmão. Muda a tática. Fala, eu quero ajuda, me ajuda, vamos orar junto. Quer ver um negócio bom que eu me alegro? Porque eu não estou mais vindo orar de manhã na igreja, porque eu estou com um curso de inglês e tal, e de vez em quando eu venho na igreja. Principalmente quando alguém fala assim: ai pastor, está difícil, estou passando por isso. Vamos orar junto. Aí eu venho com essa pessoa orar, e é sempre interessante, toda vez essa pessoa fala para mim: ai que coisa boa, que alívio. Eu falei: eita Deus, ainda bem que tu faz, ia dar trabalho para mim, ia dar tanto trabalho, mas eu continuo ali do lado. E aí se a pessoa quiser abrir o coração, Deus, eu tenho certeza que vai usar a minha vida. Amém? Por quê? Porque se ele anda na luz, como Jesus na luz está, a gente tem comunhão, a gente consegue conversar. Cara, quer ver um negócio bom, gente? É você chegar com o irmão que é muito sincero, tu senta e ele começa a falar, e aí tu está ali ouvindo. Às vezes a presença de Jesus ali está tão grande que tu fala: que coisa linda essa vida, que coisa linda, como eu gosto de viver isso. Isso é ser igreja, isso é ser igreja. E aí Jesus faz a parte dele, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado, porque eu creio nele, amém? Porque você crê nele, e não há criatura encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Eu vou ter que tratar com Jesus. Então hoje eu já posso começar a me tratar, andando na luz, como na luz ele está. Aleluia. Sabe, uma das coisas que é interessante, que Jesus ele não pede que a gente faça, não, a única coisa que ele diz: creia em mim. João 6, no Evangelho de João 6, acho que é 28 e 29. Vou ler o 27 também. Jesus disse assim: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do homem vos dará, porque este, o Pai, Deus o selou. Disseram-lhe, pois, os que falam: o que faremos para executar as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é essa, que creiais naquele que Ele enviou. Essa é a obra que Deus quer que eu e você façamos. Quando nós cremos em Jesus, na obra redentora dEle, nós andamos na luz. Ei, não adianta você tentar sozinho. Olhe para dentro de você mesmo e diga: Jesus, muda a minha história,
Eu quero receber a tua graça. Nada que eu faça vai me fazer merecedor daquilo que Cristo fez. Pode passar a próxima. E sabe, e é isso que eu entendo hoje como igreja. E cada um que está sentado aqui precisa viver isso. Ser igreja, antes de ser igreja, é ser família. Não existe uma igreja curada sem a família curada. Não existe uma igreja firme, e é aí que o diabo mais tem lutado. E eu sou fruto de uma família disfuncional, onde meu pai sempre bebia, batia na minha mãe, onde dentro de casa eu nunca tive um pai para me ensinar algo. Meu pai, ele falava sempre: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não funcionou. Ainda bem que Jesus um dia entrou na minha vida. Então, se a família é saudável, e tem um texto que eu gosto demais, que está em Efésios 5, que eu entendi que esse era o fundamento para a questão da família, porque hoje nós entendemos que você como família precisa ser cuidado como família. Por isso que eu creio que Deus está levantando um povo aqui que vai ser instrumento para curar famílias. Você crê nisso? Você crê nisso? Eu creio. Tem casais aqui, tem famílias aqui que vão ser instrumentos na mão do Senhor para curar outras famílias. Então diz aqui a palavra do Senhor: vós mulheres, sujeitáveis aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher. E é isso que é o, eu não vou ler tudo, mas a palavra de Deus diz aqui, e o apóstolo Paulo, ele fala sobre o que a mulher, como a mulher deve proceder, como ela deve agir dentro do seu lar, e como o marido deve reagir dentro do seu lar. Olha, para o marido é mais difícil que para a mulher, tá? As mulheres ali, sujeitavam ao nosso marido como ao Senhor, como assim? Mas para o homem você precisa morrer pela sua mulher, como Cristo morreu pela igreja. Amém? Então a responsabilidade é minha. Às vezes quando eu ouço um homem falar assim: lá em casa não está bom, por isso. Você é o sacerdote. Você tem orado? Você tem colocado teu joelho no chão pelo teu casamento? Você tem buscado dentro do seu lar? Você como sacerdote tem uma área, um lugarzinho onde você ora e lê a Bíblia? Você tem um altar dentro da sua casa? Se você não tem o altar, você precisa ter. Você ter. Isso é princípio. Quando nós vamos no princípio de Deus, nós somos guardados. Aleluia. E aí a gente lê aqui do 5, do 22 ao 33, e o 33 resume: assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. E aí o 6, 1, 2, 3 e 4 fala sobre filhos obedientes, família. Porque famílias saudáveis, igrejas fortes, comunidades restauradas. Amém? Eu vou dar uns minutos para você ficar de pé e orar. Eu queria que você apresentasse a sua vida hoje diante de Jesus, apresentasse seu coração, sua mente. Isso que eu ministrei nessa noite é algo que Deus tem falado comigo durante esses 3 anos. E assim, tem tantos outros textos bíblicos que reforçam isso, que reforçam esse final, que falam que nós precisamos edificar sobre Jesus. A palavra diz que aquele que construir sobre feno, sobre madeira, ou sobre qualquer outra coisa, um dia o fogo vai queimar. Então nós precisamos construir nele. Ele é o nosso fundamento. É nele que eu preciso crer. É na sua palavra que eu preciso crer. É nas suas instruções que eu preciso crer. E eu preciso praticar. Então eu queria que você colocasse diante dele a sua vida. Se Deus falou contigo de alguma maneira nessa noite, se Jesus falou contigo de algo que precisa mudar na tua vida, é você e ele, fale com ele. Eu vou deixar você orar uns minutos. Enquanto isso, os irmãos que estão designados para servir a Santa Ceia já podem servir a Santa Ceia. Essa noite é noite de examinarmos a nós mesmos. O apóstolo Paulo, ele diz: examinai a vós mesmos.
Examinai a vós mesmos. Examine-se agora se você tem algo que entristeceu o Senhor durante a tua semana. Se você fez algo que te entristeceu também, é momento de você cumprir aquilo que Jesus disse, participar do pão e do vinho, do suco da uva, que representa o seu sangue, sua carne, até que Ele venha. A gente faz isso em memória dele, até que Ele venha. Amém?